Olá! Neste vídeo, vamos apresentar o SRP, o Sistema de Recepção da Produção. Atualmente, o Departamento Nacional já possui um sistema onde recebe todos os dados de ações extensivas e ações educacionais de todos os departamentos regionais. A partir do novo SRP, teremos a possibilidade de integração desses dados educacionais diretamente com o SISTEC. O acesso ao SRP será através do sistema, informando o usuário e a senha. Uma vez informada a senha, basta clicar em Acessar. Ao autenticar no sistema, será apresentado a opção de Sistema de Recepção da Produção. Basta clicar em Acessar. Neste primeiro momento, serão disponibilizados os acessos aos menus Produção e Configurações, sendo o menu de configurações sob responsabilidade do Departamento Nacional e o menu de produção, o menu de acesso pelos departamentos regionais. O menu de produção é onde o departamento regional irá realizar o processo de inserção dos arquivos da produção para a apuração vigente, conforme os campos descritos no dicionário de dados. Então, ao acessar o menu de produção, veremos os períodos disponibilizados pelo Departamento Nacional, onde podemos ver o ano e o mês. Aqui cada registro possui a sua respectiva apuração, aqui no caso a apuração de julho do ano de 2021, onde encontra-se com o período aberto e é referente à competência da produção de junho do ano de 2021. Cada registro da produção possui a opção de visualizar e mais opções. Ao selecionar a opção de visualizar, podemos ver algumas informações, como o status da apuração, mês, ano, competência da produção, e aqui temos os detalhes da apuração, contendo o regional em que o usuário está vinculado, período de apuração, o status da produção e o status do envio dos dados ao SISTEC. Voltando aqui para o menu da produção, como funcionará o sistema SRP? O sistema SRP trabalha com o fluxo de ações do regional e consiste basicamente em 5 etapas. Na primeira etapa, com a apuração aberta ou reaberta, é dado o envio da carga de dados, passando pela validação de dados SISTEC e MEC, seguindo para a validação do fluxo da produção, continuando para a validação do termo da produção e finalizando com a homologação da produção. O sistema SRP trabalha com perfis de usuário e cada perfil possui determinada ação no sistema. Aqui podemos ver, na parte superior, as ações disponibilizadas aos perfis. Por exemplo, técnico do regional possui a permissão de envio dos arquivos, validação do SISTEC-MEC e validação do fluxo. O perfil de diretor de educação profissional possui a permissão no sistema de validação do termo, e o perfil de diretor regional possui a permissão de homologação do termo. E na parte inferior, mostramos a permissão de visualização da informação, onde indica que todos os perfis possuem acesso ao relatório do SISTEC-MEC, possui acesso à visualização do fluxo e da visualização do termo. Na primeira etapa, onde é iniciado o envio da carga de dados, os regionais irão inserir os 5 arquivos da produção para a apuração vigente, conforme os campos descritos no dicionário de dados. É através dessa carga de dados que o sistema armazenará os dados da produção para aquela apuração e gerará relatórios que permitirão os usuários fazerem as validações do fluxo, termo e homologação da produção. Os dados carregados também serão enviados ao SISTEC-MEC através
de ação do Departamento Nacional no final do processo, após a produção homologada. Os 5 arquivos que são carregados neste primeiro momento são os arquivos de ação educacional, sobre grupo de dados da unidade operativa, grupo de dados do curso, grupo de dados da turma, grupo de dados da matrícula e o arquivo de ação extensiva. Durante o processo de carga dos arquivos, o SRP faz algumas validações nos arquivos. Por exemplo, se os cabeçalhos dos arquivos estão com a nomenclatura esperada, se os campos obrigatórios estão preenchidos, se o tipo do campo está de acordo com o esperado, se o relacionamento entre os arquivos de ação educacional estão conforme esperado, e o sistema também faz validações específicas de acordo com as regras previstas no dicionário de dados. Caso esteja de acordo, será possível avançar para a próxima etapa de validação de dados SysTech-MAC, e se os registros forem validados e não estiverem corretos, o sistema informará a falha, disponibilizará um relatório de falha de carga, nenhum registro será gravado na base do SRP e o status da apuração passará de em processamento para falha na carga dos dados educacionais. Neste momento, será apresentado a opção de reenviar dados sempre que a data de acesso estiver dentro do período configurado para recebimento da produção. E então será possível realizar uma nova carga de dados com os 5 arquivos da produção. Tanto no caso de falha da carga como no sucesso, será possível reenviar dados sempre que a data do acesso estiver dentro do período configurado para recebimento da produção. Nesta imagem, é possível visualizar os status que o sistema apresenta durante o envio de dados ou reenvio de dados, durante o processamento da carga e após a conclusão do processamento da carga. Em caso de sucesso, fica como aguardando validação dados SysTech-MAC, e em caso de falha, apresenta falha na carga dos dados educacionais. A segunda etapa, a etapa de validação de dados SysTech-MAC, é o processo em que os regionais irão analisar e validar os dados que serão enviados ao SysTech-MAC após a homologação. Através desta funcionalidade, o regional irá registrar sua avaliação com relação aos dados que serão enviados futuramente ao SysTech-MAC. Corresponde à primeira etapa da avaliação da produção do regional, que terá como subsídio para esta avaliação o relatório de dados SysTech-MAC. Nesta etapa de validação, o usuário poderá aprovar para seguir com o fluxo de validação do fluxo da produção, ou poderá rejeitar, justificando o motivo da reprovação, sendo necessário uma nova carga de dados caso a data de acesso estiver dentro do período configurado para recebimento da produção. Então, nesta etapa, a ação de validar dados SysTech-MAC encontra-se com a situação de aguardando validação dados SysTech-MAC. Ao realizar esta ação, será apresentada a opção de aprovar ou de reprovar. Ao aprovar, o sistema avançará para a etapa aguardando validação do fluxo da produção e apresentará que a validação de dados SysTech-MAC foi aprovado. Em caso de reprovação desta etapa, o sistema apresentará que os dados SysTech-MAC foram reprovados e que a etapa de validação dados SysTech-MAC foi reprovada. Avançando para a etapa de validação do fluxo da produção, é através desta etapa no fluxo que o regional irá registrar a sua avaliação com relação ao fluxo da produção. Corresponde à segunda etapa da avaliação da produção do regional, que terá como subsídio os relatórios de fluxo da produção matrícula e fluxo da produção carga horária. Nesta etapa de validação do fluxo da produção, o sistema estará aguardando a validação do fluxo da produção. Após a validação do fluxo, em caso de aprovação, o sistema estará aguardando a validação do termo da produção e exibirá que a validação do fluxo da produção foi aprovado,
E em caso de reprovação, mostrará que o fluxo da produção foi reprovado e que a validação do fluxo da produção foi reprovado, sendo necessário voltar ao processo de envio de carga de dados. Avançando para a etapa de validar o termo da produção, é o processo em que os regionais irão analisar e validar o termo da produção a partir dos relatórios gerados pelo sistema. É através desta etapa que o regional irá registrar sua avaliação com relação ao termo da produção. Esta corresponde à terceira etapa da avaliação da produção do regional, que terá como subsídio para esta avaliação os relatórios de termo da produção. Em caso de aprovação desta etapa, dará sequência para a etapa de homologar produção, e em caso de reprovação desta etapa, será necessário preencher uma justificativa e voltará para a etapa de envio de carga de dados. Nesta etapa de validação do termo da produção, o sistema estará aguardando a validação do termo da produção. E após a validação do termo, em caso de aprovação, o sistema estará aguardando a homologação da produção e apresentará que a validação do termo da produção está aprovada. Em caso de reprovação, o sistema apresentará que o termo da produção foi reprovado e que a validação do termo da produção está reprovada. Dando sequência para a última etapa de ações do regional, teremos a etapa de homologar produção, que é a etapa em que os regionais irão analisar e homologar a produção a partir dos relatórios gerados pelo sistema. Através desta etapa, o regional irá registrar a sua homologação da produção. Esta etapa corresponde à quarta e última etapa da avaliação da produção do regional e terá como subsídio para esta avaliação os relatórios gerados pelo fluxo e termo. Nesta etapa, o sistema estará aguardando homologação da produção e após a produção homologada, em caso de aprovação, o sistema apresentará que a produção foi homologada e que está aguardando envio ao SysTech-MAC pelo DN. Em caso de reprovação, o sistema apresentará que a homologação da produção foi reprovada e que a homologação da produção está reprovada. Em caso de reprovação, o sistema voltará para a etapa de novo envio de carga de dados. E em caso de aprovação, será possível acompanhar o envio dos dados ao SysTech-MAC pelo Departamento Nacional. Então, voltando ao sistema, vamos iniciar a primeira etapa referente à carga de dados. Vamos acessar mais opções, enviar dados e vamos carregar os nossos arquivos através da opção anexar arquivo. Ao anexar o arquivo, o sistema disponibiliza a opção de excluir o arquivo para inserir novamente. Vou continuar anexando os meus arquivos. Ao anexar todos os arquivos, é possível iniciar o envio dos arquivos. E então, o sistema ficará com o status em processamento, informando que a carga dos dados educacionais está em andamento. Caso seja necessário, é possível clicar em visualizar e verificar também que o status da produção está em processamento. Então é necessário aguardar a validação do sistema. Retornando, é possível ver que o sistema já apresentou falha na carga dos dados educacionais. Vamos acessar o menu de Mais opções e extrair arquivo de falha da carga. Ao acessar o arquivo, o sistema apresenta o motivo do erro do arquivo. Ainda em Mais opções, é possível ver que o sistema habilitou a opção de reenviar dados. Eu vou fazer a devida correção no arquivo, então vou fazer novamente o reenvio dos dados. E vou iniciar o envio novamente. Vamos aguardar o retorno do processamento. Após o processamento dos dados pelo sistema, desta vez o sistema informa que a carga dos dados educacionais teve sucesso
e que está aguardando validação dos dados SysTech-MAC. Em mais opções, o sistema disponibiliza os relatórios de extrato da carga, relatório analítico, sintético e grupo de dados, além de disponibilizar a opção de validar dados do SysTech-MAC. Vou selecionar a opção de validar dados SysTech-MAC e aqui o sistema registra a validação dos dados, sendo reprovado, sendo necessário informar a justificativa, ou então aprovado. Eu vou avançar para a etapa de aprovado e vou gravar. Ao realizar a aprovação, o sistema registra que houve validação dos dados SysTech-MAC como aprovado e que está aguardando validação do fluxo da produção. Em mais opções, o sistema disponibiliza os relatórios de fluxo da produção matrícula e fluxo da produção carga horária, além de disponibilizar a opção de validar fluxo da produção. Vou selecionar esta opção de validar o fluxo da produção e, da mesma forma, é possível reprovar ou aprovar, sendo necessário informar uma justificativa caso de reprovação. Vou avançar para a etapa de aprovado e vou gravar. Desta forma, o sistema registra que a validação do fluxo da produção foi aprovado e que está aguardando a validação do termo da produção. Em mais opções, o sistema também disponibiliza o termo da produção, além de disponibilizar a opção de validar termo da produção. Vou selecionar a opção de validar termo da produção. Da mesma forma, existem as opções de reprovação ou aprovação. Vou selecionar a opção de aprovado e vou gravar. Desta vez, o sistema apresenta que a validação do termo da produção está aprovado e que está aguardando a homologação da produção. E o sistema disponibiliza a opção de homologar produção. Esta sendo uma opção final do processo, ao selecionar a opção de aprovação, o sistema informa que após a homologação da produção, estes serão os dados utilizados para os quadros estatísticos do Departamento Nacional e transmitidos ao SysTech-MAC. Ao gravar a aprovação, o sistema exibe que está aguardando o envio ao SysTech-MAC pelo Departamento Nacional e que a produção está homologada, finalizando então o processo de ações pelo Departamento Regional. Espero que tenha gostado e até a próxima.